e ela se desenvolve no Mi através de família. A família é a base de todo o ministério. Sem ter essa base familiar, nenhum ministério prospera como precisa prosperar. Por isso nós esses dias estamos falando sobre famílias. E precisamos aprender muita coisa. Um congresso desse tão pequeno não é o suficiente para aprendermos tanto sobre a profundidade do que significa esse sacerdócio chamado de família. Porque quando esse sacerdócio caiu no jardim do Éden, e Deus faz a promessa da vinda do Messias, o que o Messias veio fazer? Ele veio trazer de volta uma restauração para esse sacerdócio. Ele veio estabelecer o sacerdócio espiritual, o sacerdócio celestial dele. E esse sacerdócio de Jesus, ele começa exatamente resgatando famílias e reconhecendo que a família é a base de tudo isso. Você vai ver que o início do sacerdócio de Jesus, ele começa exatamente num casamento. Começa numa festa de casamento. Ali Jesus começa a apontar para o fato de que a família, ela vai constituir a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo veio para estabelecer algo. Quando Jesus diz: a minha palavra não voltará vazia, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele veio exatamente para resgatar o que o diabo pensava que havia destruído, que era o sacerdócio familiar, que é o sacerdócio responsável por estabelecer, por resplandecer a imagem e semelhança da família divina. Jesus vem e resgata essa família, exatamente para que essa família, ela siga o seu curso, agora, toda ela debaixo do resgate do seu sangue, toda ela agora debaixo da unção do seu Espírito Santo, para que essa família agora execute plenamente, execute na sua plenitude, todo o decreto de Deus que foi estabelecido lá no Jardim do Éden para esse sacerdócio familiar. Por isso nós estamos estudando nesses dias sobre família. E nessa noite eu quero ler com vocês agora Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos 22 em diante. Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, diz assim: as mulheres sejam, cada uma, submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Você começa a verificar que essa colocação, através da boca do apóstolo Paulo, essa colocação do Espírito Santo através da boca do apóstolo Paulo, ela vem exatamente comparando um sacerdócio com o outro. E ela vem estabelecendo exatamente porque o sacerdócio familiar precisa estar em linha, ele precisa estar resplandecendo a mesma imagem e semelhança do sacerdócio divino. Então você preste atenção quando ele começa a dizer: as mulheres sejam cada uma submissa ao próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Quem é a mulher no sacerdócio familiar? A representatividade da igreja no sacerdócio de Cristo. Então, por isso mesmo, vamos colocando isso dentro do coração, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula,
nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pois somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne, ou um só ser. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, invocamos, meu Deus, a sua sabedoria, que vem pela sua presença, porquanto está escrito que o querer e o efetuar estão nas suas mãos e são executados pelo seu Espírito Santo. Nós clamamos ao nosso Deus Altíssimo e Santo agora, que se glorifique em nós, que a sua palavra, meu Deus, e a meditação da sua palavra, ela seja imprimida, meu Deus, com fogo na alma e no espírito de cada um dos teus filhos, e haja glória e adoração ao Deus Altíssimo pela vida que se expressará por conta dessa palavra impressa na vida de cada um dos teus servos. São famílias e mais famílias aqui representadas na vida de cada um, daqueles que já são sacerdotes e sacerdotisas familiares, e daqueles que hão de constituir suas famílias. Meu Deus, que hoje o Senhor olhe isso, e que haja hoje, meu Deus, pela sua presença, uma conscientização, meu Deus, ímpar, como nunca jamais havia visto nesse lugar, sobre esse sacerdócio familiar. E nós já lhe damos toda a honra e glória, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Então continuamos falando hoje sobre família. Quando começamos lendo essa palavra, uma meditação em cima desse texto, e o texto começa dizendo logo assim: mulheres, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. E a primeira pergunta vem: por que Deus mandou as mulheres se submeterem aos seus maridos como ao Senhor? Essa pergunta é a pergunta mais real e verdadeira que deve ser feita por uma mulher que conhece reino de Deus. Porque a palavra de Deus, porque Deus deu uma ordem dizendo: mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Deus não pediu, Deus não fez uma mera exortação, Ele deu uma ordem: sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. O apóstolo Pedro chega a falar assim, e o apóstolo Paulo também, numa outra carta, ele chega a dizer assim: porque o marido, o sacerdote, o marido, ele veio antes da mulher, ele veio em primeiro lugar, e não a mulher veio antes do marido. Mas a meditação que eu quero fazer agora com vocês, não é nesse sentido, ela é no sentido do porquê Deus disse isto. Porque a palavra de Deus vem trazendo de novo à tona algo que precisa ser lembrado, e não só lembrado, algo que precisa ser impresso nas nossas almas, de tal maneira que nunca mais saia de dentro de nenhum de nós, e de tal maneira que essa palavra ela se torne a base do nosso viver diário, porque quando nós a vivemos, nós atraímos o reino de Deus para nós, para a nossa família e para a nossa posteridade. Então, por que a palavra de Deus diz:
mulheres, sede submissa a vossos maridos. E mais adiante, porque a palavra diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E eu falei ainda há pouco que você vai prestar atenção nesta palavra, que toda essa colocação, ela é feita de tal maneira que ela vai comparando o sacerdócio familiar com o sacerdócio de Cristo, ou ela vai comparando o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio familiar, vai chamando a atenção do sacerdócio familiar para que ele se dê conta de que ele precisa voltar às suas raízes e resplandecer exatamente a mesma imagem e semelhança do sacerdócio de Cristo. Então, a primeira coisa que você vai guardar no seu coração hoje é que quando o Messias vem, quando Yeshua HaMashiach vem, que ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele vem exatamente para ser, ele vem vestir todos os seus princípios, ele se veste dos seus princípios, ele se veste de toda a sua palavra, e ele vive essa palavra para que ela se torne uma realidade. E aí ele se coloca como um testemunho vivo, ele se coloca como um instrumento, e ele se coloca como um exemplo exatamente para as mulheres, ele se coloca como exemplo para os homens, para os maridos, e ele se coloca como exemplo também para os filhos. Você vai notar aí, é por isso que ele faz a conotação das três situações. A primeira: mulheres, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. Por que a mulher precisa ser submissa ao seu marido? Porque Deus chama a atenção para isso, porque a palavra de Deus vem de novo trazendo isso à tona e dando uma ordem e lembrando a mulher disso, porque foi essa semente que o Satanás estabeleceu lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden ele estabeleceu sobre a mulher uma semente de insubmissão. Se não existisse nela nenhuma semente nesse sentido, porque Deus haveria de chamar a atenção dela, porque viria essa palavra em tom de exortação e de ordem, dizendo: seja submissa. Porque Deus vai dizer: seja submissa, porque a semente da insubmissão entrou no Jardim do Éden. Para quê? Para que a ordem do sacerdócio fosse invertida e a maldição entrasse no meio do sacerdócio familiar. E aí, mulheres, vocês vejam como essa palavra é tremendamente poderosa, maravilhosa, misericordiosa, mas ela também é letal. Porque quando uma mulher decide tomar um lugar no marido, no sacerdócio, ela inverte tudo dentro da família. Eu conheço famílias onde as mulheres decidiram ser os machos, e elas têm o prazer de abrir a boca e dizer assim: lá em casa eu sou o pai e a mãe, e o macho está do lado, o marido está do lado, mas elas têm prazer de dizer: lá em casa quem resolve tudo sou eu sou o marido, eu sou a mulher, eu tenho que resolver tudo. Pois está agindo errado. Você já devia ter conversado com seu marido. Se na sua casa, como crente de Jesus Cristo, isso está acontecendo, procure seu pastor, sente com ele, peça socorro, chegue e diga: eu preciso que o Senhor nos ajude a colocar em ordem o princípio da palavra na minha casa, porque o sacerdócio precisa ser assumido pelo sacerdote, pelo marido. Ele não pode se escorar, ficar no lugar dele, até porque às vezes ele não quer brigar com você, até porque às vezes ele não quer criar problema com você, e ele prefere ir deixando, e as coisas vão se invertendo, e a desarmonia vai se instalando, e você não sabe como isso é letal na vida dos teus filhos. E a palavra diz: sede submissa aos vossos maridos. Por que Deus diz isso? Porque um dia uma semente do inferno entrou no coração de vocês. É por isso que Jesus vem para dar um exemplo ao esposo. Porque quando a semente da insubmissão entrou no coração da mulher lá no Jardim do Éden,
ao mesmo tempo que o diabo estabeleceu uma semente de insubmissão no coração dela, imediatamente ele vai e lança a semente do desamor no coração do homem. Ela se insurge contra Deus, ela decide fazer exatamente o que Deus não mandou, ela decide passar por cima de uma ordem divina, ela passa a conversa no marido e conduz o marido a fazer o que ela fez, e quando Deus chega, como eu disse ontem, Deus chamou por Eva, Deus chamou Eva, nem no jardim do Éden, nem em lugar nenhum Deus chamou pela mulher, ele chamou pelo o sacerdote. Ele chegou e disse: Adão, Adão, cadê tu? O que está acontecendo? Me escondi, tive vergonha. E quando ele esclarece tudo, Deus diz: por que tu fizeste isso? Aí a semente do desamor pula para fora. Foi essa mulher aí que tu me deste, ó. Tempos atrás, quando Deus mostra a mulher para ele, e que a mulher, que ele abre os olhos e salta, olha a expressão de Adão, como se diz, em hebraico não tem bem uma tradução bem adequada para a expressão de graça, de surpresa, de alegria de Adão, quando ele viu Eva na sua frente. Mas agora quando Deus procura por ele, diz assim: o que foi que aconteceu? Foi essa mulher aí que tu me deste, foi ela que me levou a fazer isso. A semente do desamor estava plantada. Porque Deus diria assim: mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Agora quem vem nos ensinar tudo isso? Jesus. Ele vem ser o exemplo de submissão, porque ele vem estabelecer a igreja. Ele vem e ele se dá como exemplo absoluto e pleno de submissão. Ele é o exemplo pleno e absoluto de submissão. Por isso, a palavra vai vir dizendo: mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Como é que Jesus foi submisso ao Senhor? Em tudo. Ele nunca tomou uma decisão sem antes consultar o Pai. Até para escolher seus 12, ele poderia ter feito isso. Ele tinha a natureza divina. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 6 de Lucas, que antes de fazer isso ele subiu ao monte, passou a noite inteira em comunhão com o Pai. Quando ele desceu, ele foi escolher os 12, porque o Pai havia indicado os 12. Nós falamos ontem aqui, que quando Deus estabeleceu macho e fêmea, Deus estabeleceu macho e fêmea exatamente para expressar a sua glória como um sacerdócio terreno. E eu particularmente não gosto dessa tradução que diz: e se juntarão dois e serão uma só carne. Muito embora essa tradução, ela é plenamente entendida quando você se expressa, quando o casal gera filhos. Quem é o filho? O filho é o casal que se tornou uma só carne. Porque todo filho é provado hoje pela ciência que ele é geneticamente, ele é provado pelo sangue, ele é provado pelo DNA, que em tudo ele é metade do seu pai e da sua mãe. Então quem somos nós? Nós somos os nossos pais que se tornaram uma só carne em nós. Mas quando Deus estabelece macho e fêmea, e Deus diz na palavra, preste bem atenção quando ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E mais adiante diz assim: e criou, pois Deus, o homem, esse ser chamado homem, e que o nosso tradução para a língua portuguesa deveria ter ali ou 2 pontos, ou um parêntese assim: e criou, pois Deus, o homem, esse ser chamado homem. Como foi que Deus criou? Está lá escrito: macho e fêmea.
Então o macho completa uma fêmea em tudo. O que não tem numa fêmea tem no macho, o que não tem no macho tem na fêmea. De tal maneira que tudo que passa disso aí é de procedência maligna. Uma mulher nunca vai completar uma mulher, porque uma mulher nunca vai gerar um outro ser contra a mulher, porque elas não formam um só ser. Um macho nunca vai gerar um outro ser, porque eles também não formam um só ser. Eles só vão gerar um outro ser quando se junta macho e fêmea. Quando macho e fêmea se juntam, eles se completam, e é possível que é por isso que para eles é possível gerar um outro ser. E quando eu falo isso, você já sabe como o diabo está agindo hoje na face da terra para tentar desvirtuar a família. Ele quer de todos os jeitos ser reconhecido na face da terra pelo direito de casamento de homens e casamento de mulheres. E o pior de tudo é que um tal dos direitos humanos, que deviam ser chamados de direitos desumanos, dão a eles a condição de poderem pegar uma criança e criar aquela criança debaixo dessa regência maligna. E agora querem, porque querem, através desse partido que governa o Brasil hoje, já geraram as cartilhas, já conseguiram impor algumas as escolas que adotem um homossexual no seu quadro de funcionários, de professores, e querem estabelecer uma cartilha conduzindo crianças para isso. Vocês prestem atenção, hoje eu estava, por exemplo, no salão de beleza com a minha esposa, o apóstolo Valber e a apóstola Jane, com a netinha deles. E eu fui pedir um iPadzinho dela, que ela estava brincando no joguinho, ela segurou, disse, aí eu brinquei, eu disse, não vai dar pro tio? Ela disse, não. Eu disse, por que? Ela disse, porque eu não quero, é meu. Aí a avó foi assim, mas minha filha, e tarará. Aí eu brinquei, tinha uma senhora do lado, um pouco fortinha, assim, meio fofinha. Eu disse assim, olha, isso é a coisa para mim mais maravilhosa que existe numa criança, a pureza. Uma criança nunca vai dizer o que ela não pensa ou o que ela não sente. Então por isso mesmo eu digo, aí brinquei com ela, disse assim, você diz o ditado que se uma mulher quiser saber se ela está gorda ou magra, basta ela pedir para uma criança e perguntar, eu estou gorda ou magra? Então diz assim, me desenha, que ela vai te desenhar, aí você vai saber se você está gorda ou magra. Mas também eu vou te dizer uma coisa, quem é que pode ensinar uma criança a entender que o coleguinha é filho de um casal gay e que ele pode conviver perfeitamente com eles? Nunca! Porque aquela criança que foi gerada por papai e mamãe, ela sabe que nasceu da barriga da mamãe, ela sabe que o papai e a mamãe convivem juntos, e um belo dia, na data dos dia dos professores, ou dia das crianças, ou no evento que houver no colégio, eu fecho os olhos e eu vejo essa cena. As crianças tudo correndo e brincando, vê se o papai já chegou, a mamãe já chegou. Aí quando chega o papai e a mamãe, ela já corre com os outros, olha, meu pai já chegou, minha mãe já chegou. E elas correm, eu vou buscar minha neta, ela faz isso, com os coleguinhas comigo, que não sou o pai dela, sou vô. E eu já vejo elas correndo assim, olha, o papai chegou e a mamãe. Aí elas querem mostrar o papai e a mamãe. Aí chega o outro e tal. Daqui a pouco chega o papai de um garotinho, ou chega a mamãe e a mamãe de outro garotinho. Aí aquele corre e diz para os coleguinhas, meu papai e a mamãe chegaram. O outro vai chegar e vai dizer assim, mas cadê tua mãe? Não, está aqui, esse aqui é meu pai e esse aqui é minha mãe. Mas esse aqui é homem. Não, mas esse aqui é minha mãe. O guri vai sair voado na carreira e vai gritar para os outros, olha, a mãe dele é um homem, a mãe dele é um homem. Quem vai tirar isso de uma criança? Ninguém. Não adianta. Não adianta. O que Deus estabeleceu, está estabelecido. A palavra de Deus é lei para o universo. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor.
E como essa palavra é lei para o universo, Deus quer que nós executemos exatamente o que Ele estabeleceu como princípio para esse sacerdócio. Mulheres, aprendam que vocês vieram depois para vocês serem auxiliadoras idôneas. O que significa idôneo? Maduro, capaz, sábio. E ao mesmo tempo a palavra diz: homens, amem as suas mulheres, porque se vocês não as amarem, vocês não as ajudarão, vocês não as auxiliarão a serem e a terem o prazer de se tornarem submissas. De que maneira eu devo amar? Do jeito que Cristo amou a igreja. Está escrito ali. Eu dar minha vida pela minha mulher é ruim, hein? Olha, está escrito. Está escrito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Proteja a sua mulher. Guarde a integridade moral da sua mulher. Proteja a sua mulher. Guarde a integridade física, moral, emocional, sentimental da sua mulher. Por que a Bíblia diz ali: quando você decide amar a sua esposa, homens, protejam e guardem as suas mulheres, porque quando vocês as guardarem e protegerem, estarão protegendo a si próprios. Não foi o que disse a palavra? Não, o que diz aí a palavra? Vocês leram aí Efésios? Vamos voltar aqui para a leitura. A palavra diz aqui: assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja. Então vamos lá. Por que Deus manda um homem amar a sua mulher e protegê-la como se estivesse protegendo o próprio corpo? Parem agora e meditem comigo aqui uma coisa, olha só. Vocês já ouviram dizer que diz que a mulher tem uma costela a mais do que o homem? Já? Pois foi justamente a que saiu do seu marido. Parem e meditem numa coisa que eu quero falar com vocês agora aqui. Lá quando Deus estabeleceu, o dia que Deus tirou essa costela do homem para formar a mulher, a palavra diz em Efésios também, capítulo 1, que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido para nascer, ok? Vamos lá, um dia o profeta Jeremias diz assim: Senhor, eu sou uma criança. Não digas que tu és uma criança, porque antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e eu já te havia dado por profeta às nações. Então Deus sabia que um dia tu ias nascer. Então presta atenção nisso aí. Lá no jardim do Éden, quando Deus começa a colocar o homem para dormir, tira uma costela para formar esse homem, a partir dali Deus já não preparou exatamente aquela mulher que tem uma costela a mais, e ela precisa se deixar ser encontrada daquele varão do qual a costela foi tirada e que foi lhe acrescentada para que ela viesse ao mundo? Biologicamente você vai dizer: isso é uma loucura. Cientificamente você vai dizer: isso é uma maluquice. Mas espiritualmente você pode admitir isso, porque a Bíblia diz: quem protege a sua mulher, protege a si mesmo. Sabe por quê? Porque ela saiu de você. Entendeu isso aí? A sua mulher saiu de você. Ela é a tua carne. Ela é a tua carne que se tornou o novo ser do teu lado. É por isso que a palavra diz: proteja a sua mulher como a si própria. Por quê? Porque ela é o seu corpo.
A minha mulher é o meu corpo. Diante do meu Criador, ela é o meu corpo. A sua esposa é o seu corpo. Assim, jovens, cuidado com o que vocês vão andar correndo aí, jovens, atrás de uma esposa simplesmente pelo olho deste tamanho. Os homens com um olhão deste tamanho, só olhando os atributos que eles chamam a atenção, e as mulheres com o ouvido maior do que devem, para ouvir o que não convém e acabar aceitando propostas que não são as corretas. Por que não deixar Deus escolher para você? Por que não deixar Deus escolher para você? Para que você não faça besteira. Os antigos, como nós falamos ontem, eles deixavam que Deus resolvesse isso. Por onde? De que maneira? Por intermédio dos pais. Abraão mandou Melquisedeque atrás de uma esposa, pediu de Deus que Deus guardasse Melquisedeque, desse a Melquisedeque direção. Melquisedeque, quando chega na casa da família de Sarai, ele vai, clama ao Deus de Abraão, para que o Deus de Abraão lhe mostre quem é a mulher debaixo de um sinal, que tem que ser a esposa do seu servo Isaque. E ele traz exatamente a mulher que ia despertar o amor tremendo no coração do seu marido. Ele não foi atrás, ele não foi lá ver, ele não foi pedir para ela abrir a boca para ver os dentes, ele não foi pedir para ela tirar o turbante de cima, ele não precisou fazer nada. Então por que hoje a cultura maligna do nosso país, da qual Deus disse para Abraão, e eu falei para vocês nesses 2 dias anteriores, quando Deus diz, sai da tua terra, Deus está dizendo, eu vou arrancar de ti toda a cultura maligna do teu povo que havia sobre ti, e eu vou formar outra cultura em ti, uma cultura celestial, para que a tua família seja uma família modelo para todas as famílias da terra. Mas a nossa cultura maligna hoje, ela conduz os jovens, por exemplo, em primeiro lugar, a desobedecer os pais. E a palavra ali diz o quê? Jovens, obedecei a vossos pais, porque isso é justo e porque isso também vai aumentar os teus dias na face da terra. E aí, uma das maneiras mais usadas pelo diabo hoje para conduzir os jovens contra seus pais é no que diz respeito a namoro e futuro casamento. A cultura maligna hoje espalhou pelo Brasil e por algumas nações que para casar o cara tem que primeiro viver, ele tem que primeiro usar a moça todo o tempo que ele bem entende. Um belo dia a coisa não dá certo, ele dá um chutezinho nela, ela vai embora, às vezes com um filho, 2 filhos, e quando ela não sai só com o filho, e quando não, ela sai, além dos filhos, ainda sai com toda a carga de humilhação sobre ela. Sobre ele não vai nada, mas sobre ela vai tudo. Mas parece que a gente ensina jovens, e elas ainda assim mesmo se deixam levar por esse tipo de conversa boba. E os homens não sabem do que estão também criando para si. Eu me lembro quando eu era presidente do grupo de jovens da minha igreja, Igreja Batista Memorial. Apesar de ser o presidente do grupo de jovens da minha igreja durante quase 5 anos, depois de algum tempo, a maioria começou a casar e eu era um dos poucos solteiros no meio dos jovens. E um dia meu pastor chegou e disse assim: Anselmo, eu convidei o pastor fulano de tal, porque ele é um pastor que trabalha com jovens, ele tem uma palavra muito boa para jovens, eu quero que ele venha fazer um seminário com os nossos jovens. Eu disse: tá bom, meu pastor, tudo bem. Aí o pastorzão veio na época, tá tudo ok, e ele começou a fazer um seminário conosco, e no meio do seminário, já quase no último dia, ele perguntou assim: quantos de vocês já são casados? Aí os que querem casar levantaram. Quantos querem casar e casar bem? Todos levantaram a mão. Os que eram solteiros, eu fiquei com a mão baixada. E ele olhou para mim e falou assim: tu não quer casar não, Anselmo? Eu disse: eu não. Por quê?
Eu disse, casamento é muito problema, eu não estou pensando em casar tão cedo na minha vida, e sinceramente, por hora, eu não estou nem pensando em casar. Ele disse assim, eu não acredito no que eu estou ouvindo de você. Seu pastor disse que você é um evangelista, você tem um prazer imenso em pregar a palavra de Deus, você é visível como esses jovens te amam, e a tua liderança sobre eles já vai há alguns anos, e você me dizer que você não quer casar, isso está contrastando com o que Deus realiza por teu intermédio. O que está acontecendo com você? Aí eu fui abrir meu coração com ele, disse, eu tenho medo de casar, porque eu já vi tantos problemas, inclusive dentro da minha família, que eu tenho medo de casar por conta disso. Ele disse, qual é o teu maior medo? Eu disse, é de um dia não dar certo, e eu separar da minha esposa já com filhos e filhas, e eu ver outro macho criando meus filhos, eu não vou aguentar. Ele disse assim, mas se você crê em Deus, se você deixar Deus agir por você, você vai casar correto. Eu disse, eis o problema, como é que eu vou fazer para Deus achar uma mulher para mim? Como é que eu vou saber disso? Ele disse, eu te ensino agora, então me ensine. Se eu te ensinar, tu faz, faço. Desde que naquele tempo eu tinha uma namoradinha, que eu nunca gostei de ficar só, né? Eu tinha um emprego muito bom, e tinha minha namorada, que todo final de semana eu saía, e já fazia questão de ter uma namorada fora da igreja, que era justamente para ninguém na igreja me encher a paciência, nem me cobrar nada, e nem ficar me oprimindo com cobrança de casamento. Aí ele olhou para mim e disse assim, olhe bem nos meus olhos, eu quero que você hoje diga diante de Deus, que você vai cumprir o que eu vou lhe ensinar. Eu disse, levantei a mão e falei, o senhor pode crer nisso. Então eu vou lhe ensinar agora. Pegou um giz, pediu para botar uma lousa na parede, aí ele botou bem em cima assim, perfil do cônjuge. Passou um risco embaixo, aí botou moral, físico, moral e espiritual. Aí olhou para mim e falou, Anselmo, você tem um padrão de beleza, você tem seu padrão de beleza. Qual é o seu padrão de beleza? Fiquei até com vergonha de que eu vou ter que falar aqui. Vai dizendo aí mais ou menos. Eu disse, bom, tem que ser loura. Bom. Pode ser olhos azuis ou verde, um dos dois. A perna assim, não muito grossa, também não fina. Tem que ter um bumbumzinho bem feitinho. Aí ele disse, tá bom, vamos ficar por aqui. Isso é para você saber que você tem um padrão físico. Cada um de vocês tem um padrão de beleza aqui na sua cabeça. Tanto as mulheres como os homens. Aí ele diz, agora vamos para o perfil moral. O que você quer numa esposa? Eu digo, olha, que ela seja carinhosa, trabalhadora, tenha iniciativa, que ela seja boa mãe. Aí ele disse, e o resto que eu sei que tu quer? Que ela seja uma boa esposa, uma boa amante do marido, que ela seja alguém com iniciativa. Ele disse, pronto, pense em mais outros detalhes que você queira no seu cônjuge, no aspecto moral e no aspecto espiritual. Eu disse, eu tenho só uma coisa, eu quero que ela seja uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus e me ajude a nunca sair dos caminhos de Deus. Ele disse, pronto, aí ele escreveu lá. Depois em casa você pegue esse perfil do cônjuge, pegue a parte física e a parte moral, pense bem, preencha, traga para o seu pastor, peça para ele ungir e peça para ele apresentar a Deus e comece a orar por isso. Agora olha, Anselmo, não vai sair por aí caçando menina aí, botando os olhos em cima para tentar descobrir quem é ela não. Espera, porque Deus vai trazer ela, vai botar na tua cara. Eu disse, tá legal. Fui para casa. Comecei a pensar nos atributos da mulher, físico. E aí já veio um peso na minha consciência, mas eu estou namorando com a fulana. E na primeira noite que eu comecei a orar, Deus disse assim para mim, você precisa tomar uma decisão.
se purifique, se santifique para que você entre na minha presença, porque do jeito que você está eu não vou lhe ouvir. No outro dia eu parei tudo ali, fui lá com a minha namoradinha, desfiz tudo, vamos parar aqui. Ela não entendeu nada, também coitada, não ia entender mesmo. Eu tive que explicar para ela tudinho. Aí eu disse, ela disse, mas e nós continuamos namorando, porque se for de Deus a gente já casa. Eu disse, não, primeiro eu vou esperar ele dizer o quem é e quem deixou de ser. Mas sabia que não era ela mesmo, né? Aí fui e voltei para lá, peguei o padrão físico. Meu Deus, eu quero mesmo de olho azul ou de olho verde? Meu Deus, e a perna dela? E se ela não tiver aquele traseirinho bonitinho que eu gosto? Eu pensei, aí eu escrevi um bocado de coisa, depois voltei, depois eu disse, quer saber uma coisa, eu estou criando problema para a cabeça de Deus, eu vou colocar algo assim, eu coloquei, eu quero uma mulher que encha os meus olhos, para que eu não precise ficar olhando para a mulher de ninguém. 3 meses depois, Deus me deu ela ali, ó, fica de pé aí, meu amor. 3 meses depois, Deus me deu essa bênção. Mas a coisa mais tremenda é que quando meus pais colocaram os olhos nela, houve uma testificação na hora. Eu já tinha namorado com mulheres tão bonitas, até porque eu era um cara muito bem empregado, né? Tinha um padrão de vida muito bom. Eu já tinha tido outras namoradas muito lindas e tal, mas a minha mãe colocava os olhos assim, meu filho faz isso, você fica namorando, porque meu filho, essa moça não dá certo com você, mas por que para a senhora tudo não dá certo? Meu filho, não dá certo, meu filho, não faz isso, você está criando problema para você. Não demorava muito, eu tinha que terminar, porque a coisa ficava difícil. Mas no dia que minha mãe botou os olhos nela, foi pô! E o meu pai então nem se fala. Quando a minha igreja viu, disse, rapaz, você, até que enfim Deus mandou alguém, agora eu sei que tu vai casar de verdade. E no dia que eu fui na casa dela, ela ainda tinha dúvida, porque eu era meio grosso. Não era muito legal não. Mas um dia eu cheguei na casa dela, e ela reclamou isso para a mãe dela, disse, mãe, ele tem um jeitinho que não é muito bom, eu sei lá, eu estou pensando. A mãe dela olhou para ela e disse assim, minha filha, esse rapaz aí é o rapaz que Deus tem para você. Isso aí que você está vendo nele, não liga para isso não, já já Deus vai tirar isso dele. E tirou mesmo, não foi fácil não, mas tirou. Então jovens, olha, presta atenção numa coisa. Deixa eu te falar uma coisa, jovem. Quantos jovens tem aqui que querem casar e casar bem? Levanta a mão. Olha só, baixa aqui um pouquinho. Deixa eu só te dizer uma coisa. Presta bem atenção. Me escuta agora, por favor. Não conversa não. Me escuta agora só para você ter certeza de uma coisa. A palavra diz, está escrito, quando Deus colocou o homem, estabeleceu macho e fêmea, Deus deu um decreto para que eles frutificassem e multiplicassem a essência dele nos filhos. Frutificar é gerar filhos, e multiplicar é multiplicar a vida de Deus soprada no homem. Preste bem atenção. Deus nunca estabeleceu sobre o homem um decreto de esterilidade. Esterilidade é maldição. Quando Deus começa a tirar Israel do Egito, ele diz lá, se não me falha a memória, capítulo 7 de Deuteronômio, ele diz, no meu povo, no meio do meu povo, não haverá estéreis, nem homem, nem mulher e nem animais. Por que Deus deu esse decreto? Porque ele sabia que os seus filhos precisavam gerar filhos e filhas, porque o sacerdócio familiar precisa ser completo, e ele sabia que todos os seus filhos precisavam deixar uma posteridade para ele na face da terra. Por isso mesmo, presta bem atenção, por isso mesmo você vai ver
filhos do Senhor orando debaixo da promessa. Ontem eu falei para vocês que Isaac, debaixo da experiência de Abraão, ele vai orar incessantemente, na firme convicção de que Deus vai dar filhos, porque é uma promessa de Deus, e a palavra não pode voltar vazia. Quando Ana, mulher de Elcana, mãe de Samuel, começa a orar por Samuel, ela vai no trono de Deus buscar a bênção dela, e Deus não lhe deu só Samuel, Deus lhe deu mais 5 filhos, se não me falha a memória, mais 5 filhos. Então, presta bem atenção, quando Deus estabelece a sua constituição divina para todas as nações da terra, que são os seus 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Deus é a sua constituição divina, não é só para Israel, porque Israel, como nação sacerdotal, tinha que fazer isso conhecido de todas as nações da terra. Então, nessa constituição divina, o único artigo dessa constituição que vem com promessa diz assim: honra ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem, para que se prolongue os teus dias que o teu Deus te dá sobre a face da terra. Presta atenção nesse mandamento. O outro que casa com esse, para que vocês jovens saibam que vocês podem orar a Deus por um cônjuge segundo o coração dele, nessa direção que acabei de ensinar para vocês, e para que todas as mulheres saibam que vocês podem vencer a esterilidade com uma oração, com a busca diante de Deus com jejum e oração. A palavra diz assim, um dos outros artigos desse decreto diz, desses 10 mandamentos assim: não cobiçarás. Aí ele começa a dizer: tu não cobiçarás a casa do teu próximo, o animal do teu próximo, a terra do teu próximo, tu não vai cobiçar nada do teu próximo. Aí no final ele diz: nem a mulher do próximo. Por quê que você não deveria cobiçar absolutamente nada do teu próximo? Porque é lei. Está escrito que todo filho de Deus tem direito a uma família, tem direito a um cônjuge para formar o seu sacerdócio familiar na face da terra. Então hoje eu quero te dizer que Deus vai te dar um cônjuge segundo o coração dele, amém? Você quer aplaudir a Deus ou a mim? Se for o Senhor, aplauda com mais força. Agora eu quero que todos os jovens que querem casar venham e levantem a mão. Aliás, fiquem de pé. Todos vocês solteiros que querem casar bem. Não é para conversar não, é só para ficar de pé. Para ficar calado, pode ficar de pé. Agora você vai fazer algo. Levanta as 2 mãos aos céus. Levanta esse braço de vencedor assim, ó. Não é esse braço de desistido assim, não, é assim. E diga comigo agora: meu Deus, eis-me aqui. Eu tomo hoje sobre a minha vida, tomo hoje sobre a minha cabeça esta palavra, debaixo da sua palavra e das suas promessas. Eu quero para mim um cônjuge segundo o seu coração. Hoje, meu Deus, eu quero lhe suplicar que o Senhor repreenda todo espírito de encantamento e todo espírito de engano. Eu renuncio agora a todo espírito de encantamento e todo espírito de engano, e peço ao Senhor que me envie exatamente aquela pessoa, aquele cônjuge que o Senhor sabe que é a minha completude. Diga: meu Deus, eu recebo essa bênção hoje, em nome de Jesus, amém? Assim será sobre vocês. Agora olha, jovens, façam isso, viu? Façam esse perfil do cônjuge. Chegue aqui com seu apóstolo Jonas e a apóstola Mara. Não tem problema que fique uma fila interminável na frente dele não. E aqueles que são ovelhas de outros pastores e apóstolos aqui, bispos, vão procurar o seu pastor e vão pedir que ele unja esse perfil
e você vai ficar orando por esse perfil, para que Deus o traga diante de você, porque Deus vai fazer isso com você, amém? Então a palavra de Deus é tremenda, porque ela chama atenção para todos os 3 membros da família. Ela diz: esposas, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como a igreja tem que ser submissa ao Senhor. Mas olha só, sacerdotes, presta atenção aqui para mim que eu já vou encerrar. Mas a palavra também diz: maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja, e como Ele a lavou com água pela palavra. Olha só, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e Ele a lavou com água pela palavra para apresentá-la diante de si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha e nem ruga. Esse é o motivo pelo qual o Espírito Santo trouxe de volta o discipulado nesses dias. E nós ainda estamos apanhando muito, nós ainda estamos engateando no discipulado, mas o Espírito Santo vai aprimorar, ele vai estabelecer esse discipulado na sua íntegra no nosso meio, porque é através do discipulado que a igreja vai ficar sem mácula, nem mancha e nem ruga. É através do discipulado que nós vamos ajudar cada vida que se chega à igreja, que faz parte da noiva de Cristo, a ficar livre de todas as mazelas que entraram na sua vida desde a sua gestação. É por isso que hoje existe o discipulado. E esse discipulado vai amadurecendo, ele começou a amadurecer, é por isso que ele é homogêneo, porque macho tem que cuidar de macho e mulher de mulher, e a cada dia que vai passando nós vamos nos tornando mais maduros, e vamos aprendendo a reconstruir essas vidas, para que elas sejam agora moradas do Deus Altíssimo. Mas tudo isso só pode ser possível quando as famílias entenderem que elas precisam viver os princípios de Deus para elas. Tudo isso só será possível quando cada família entender que ela é a base desse ministério de Yeshua HaMashiach. Tudo isso quando cada sacerdote entender que ele é a porta de entrada principal desse sacerdócio chamado família, e que a esposa é a sua auxiliadora, sábia, madura, que precisa socorrer o marido, ajudar o marido para que ele seja bem sucedido. Isso é tão tremendamente e é tão profundamente sobrenatural, que vocês vão verificar uma coisa: toda mulher, dentro do seu processo normal de mulher, ela faz tudo o que ela pode para que o marido vá às posições mais altas e mais honrosas. Por quê? Porque ela está projetando a si mesma. Ela se projeta nele, por quê? Porque ela veio dele. O que o diabo faz quando ele ainda tem a semente do desamor nesse marido, depois que a mulher ajuda o marido a estar lá em cima, ele vai e a abandona e vai arrumar outra. E ele nem se dá conta de que o devorador vai entrar na vida dele. Vai entrar o devorador, logo de mão dada com o devorador, vem o migrador, vem o roedor, vem o destruidor, vem tudo na vida dele. Ele nem se dá conta disso. Algum tempo atrás, agora há pouco tempo atrás, eu ajudei um rapaz que era porteiro da igreja. E eu consegui despertar nele aquela vontade de vencer, e comecei a ajudar e dar ideias para ele. Ele pegou as ideias, começou a trabalhar. Quando ele começou a prosperar, comprou um carro novo, e que eu vou falar com ele, ele já veio com uma mulher do lado meio esquisita. Eu perguntei na cara dele: cadê tua esposa? Está aqui minha esposa. Tua esposa não, tua esposa mesmo, cadê tua esposa? Aí a outra me olhando assim meio
esquisita. Tua esposa, né pastor, é que eu me separei, eu estou casado com ela. Eu olhei para a cara dele e falei assim, vai criar vergonha na tua cara, rapaz, tu conhece a palavra. Como é que você faz uma coisa dessa? Tu conhece a palavra. Tu conhece a palavra, rapaz. Tu sabe o que está destinado para ti. Tu mal começou a entrar na prosperidade. Deus começou a derramar dos céus bênçãos sobre ti. Tu solta a tua esposa. Será possível? Depois da mulher ter ajudado tanto ele. Tem uma outra discípula, que hoje o marido é riquíssimo. Por quê? Porque ela cansou. Ele mesmo contava algum tempo atrás. Eles eram camelôs. E ela era quem pegava a frente das banquinhas. Trabalhou absurdamente com ele. Hoje eles são donos de supermercados. Ele arrumou uma outra, botou dentro de uma casa, deu tudo e disse para a mulher, olha, a primeira das duas que desistir, eu fico com a outra. Aí ela diz assim, o senhor não quer ir falar com ele? Quase que eu digo para ela, não, porque eu sei que a minha palavra tem um peso muito grande. Eu corro o risco de dizer para ele o que não vai ser bom. Então eu prefiro não falar. Mas nós vamos orar juntos. E nós vamos guerrear. E você vai entrar na presença de Deus para que o diabo tire essa moça do caminho do seu marido. Porque se ela conhecesse o evangelho, ela também não estava fazendo essa miséria toda. Então ela está regida por um espírito maligno. E você vai entrar diante de Deus, reconhecendo a palavra que diz hoje que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas é contra principados. Ela está regida por um principado. Diga, então você vai lutar por ele. E a luta continua. Mas quando nós entendemos esse princípio da palavra, esposas, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. Por quê? Porque Deus mandou, porque o Espírito Santo veio, porque vocês estão sendo lavadas como água pela palavra, para que a semente da insubmissão saia do seu coração, você deixe que a palavra seja plena na sua vida, para que você seja honrada e para que Deus tome a tua causa. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela, para lavá-la como água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha, nem ruga. Maridos, aí a Bíblia diz, porque aquele que cuida da sua mulher, cuida do seu próprio corpo. Marido, quando você faz isso, e quando você entra na presença de Deus orando por uma insubmissão da tua esposa, não é você orar a Deus, pedir que Deus desça a mão sobre ela, não é isso. Isso é uma oração feiticeira. É você entrar na presença de Deus, clamar a Deus, para que Deus venha trazer a compreensão devida. Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. E filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Eu disse nesses dias a vocês que a primeira autoridade depois de Deus sobre nós são o papai e a mamãe. Depois vem o sacerdote. Não é o pastor e a pastora e o apóstolo que mandam em você no lugar dos teus pais, não. Primeiro teus pais. Eu já vi muitos apóstolos dizendo, olha, você não é para, você é para casar com fulano e você fulano é para casar com ela. E o pai dizia assim, e a mãe, mas minha filha, não, mãe, eu creio que o meu pastor disse. Depois a gente viu o resultado dessa coisa horrorosa. Mas eu já vi pastores, inclusive alguns até muito chegados a mim, dizem assim, eu não aceito que essa moça case com esse rapaz. Eu fui dizer para ele, e quem és tu para não aceitar se ela tem um pai e uma mãe? E o pai e a mãe foram orientados para que entrasse na presença de Deus, com jejum e oração, e Deus respondeu e disse para eles, esse rapaz é o marido que eu preparei para sua filha, e hoje o casamento deles é uma maravilha. Então, jovens,
Por favor, obedeça o papai e a mamãe, para que teus dias sejam longos sobre a face da terra. E pais, papai e mamãe, não provoqueis a ira vossos filhos. Por favor, peçam sabedoria dos céus, para que vocês não joguem sobre seus filhos palavras malignas, porque vocês são autoridades divinas dentro desse sacerdócio chamado família, sobre seus filhos e sobre a sua posteridade, de tal maneira que a palavra ruim, que nós chamamos de palavra de maldição, que você jogar sobre os teus filhos, ela não vai só sobre aquele filho, ela vai sobre a raiz dele. Todos os que ele gerar e vierem a partir dele vão ser visitados pela mesma situação. Então, papai e mamãe, pelo amor de Deus, olha o que tu fala de ruim para os teus filhos. Retira tudo isso enquanto é tempo. Retira, pede que Deus anule aquelas palavras e cobre os teus filhos com outras bênçãos. Profetiza sobre os teus filhos. Pede sabedoria. Recorre a quem pode te ajudar para que tu entendas o ciclo de vida no qual o teu filho está vivendo e por que ele está vivendo essas experiências, para que tu saibas como cuidar dos teus filhos. Pais, entendam que família é projeto divino. Família é projeto divino, não é projeto das trevas. É por isso que a família é a maior atraidora de bênçãos e prosperidades para a vida do homem. Não existe alguém que seja mais próspero senão em família. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa para saber quem prosperava mais, os solteiros e os casados. Não deu nem para começar, não deu nem para fazer comparação. Os casados ganharam assim de quase que na totalidade, porque a família atrai prosperidade de Deus. Então nessa noite eu quero proclamar sobre a vida de vocês uma família próspera, uma família segundo o coração de Deus, uma família regada pelos princípios do reino de Deus, uma família cheia da vida em abundância, a vida em abundância que Yeshua HaMashiach resgatou, reconquistou para nós, nos deixou como herança. Que essa vida em abundância se estabeleça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu sacerdócio familiar, sobre os teus pais, sobre os teus filhos, sobre tua esposa, sobre o teu marido, e todos vocês sejam a imagem e semelhança dessa palavra na tua casa, como também